O discurso meu não foi agressivo, foi objetivo. É que cada vez mais as pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade. A verdade me elegeu no Brasil e eu mantive a linha. Não ofendi chefe de Estado nenhum, apenas chamei usar responsabilidade. Bom, o tom de voz é bem diferente, né? Da entrevista para o discurso na ONU nem poderia ser diferente. Como a gente disse ontem, eu, Cláudio, Zaidan, o Zé Paulo, conversamos com o Megali assim que terminou o discurso no 90 minutos. Tem etapas, o discurso pode ser dividido em blocos, não é? É claro que as redes sociais despertam paixão e ódio. E o presidente foi feliz e era uma intenção dele, aparentemente, como permanentemente é quando ele fala em público, reativar esse sentimento que ele desperta. Por um lado bom, por outro lado ruim. É uma opção que ele faz, uma opção política. Deu certo durante a eleição e a gente vai ver se vai dar certo ao longo do mandato de 4 anos. É desgastante, sem dúvida alguma, para o país, mas é uma tática que ele implementa, não é por acaso. O Cláudio lembrou, tem um pouquinho do perfil dele nisso. Aliás, tem muito da personalidade nele e tem muito de tática, tem muito de método do presidente da República. Tem o bloco ideológico, ele poderia muito bem ter passado sem isso, em alguns momentos ficou até caricato, parecendo um programa de humor, quando ele fala em combate ao socialismo, que o Brasil estava à beira do socialismo. Você pode acusar o governo... Primeiro que ele herdou o mandato do presidente Temer, são 2 anos e meio, né? De socialista não tinha nada, né? Você pode dizer que o governo, mas ele estava claramente querendo se referir ao governo Fernando Henrique Cardoso, que para uma parte dos bolsonaristas já é um governo de esquerda, mas especialmente aos governos do PT. Aí sim, ele acerta quando ele fala em corrupção, quando ele fala em violência, quando ele lembra do papel do juiz Sérgio Moro no combate à corrupção. Agora, dizer que o Brasil estava à beira do socialismo, fazer citação, mesmo que de passagem, à ditadura de 1964, que se instalou em 1964, ideologia de gênero, chega globalismo. A ser ingenuidade, né? Isso tudo, enfim, são questões menores. Hoje os jornais dizem que o Steve Bannon, aquele marqueteiro que auxiliou o Donald Trump na campanha lá nos Estados Unidos, depois foi demitido pelo Donald Trump, teria participado da confecção desse discurso. Analisando esse conteúdo em que há muita fala sobre globalismo, essa tentativa de derrubar fronteiras para que os países não tenham mais características específicas e sejam uma coisa só, destruição da família, ideologia de gênero. Eu nem sei se as pessoas na Alemanha ou na Irlanda, por exemplo, se essas delegações sabem exatamente o que é ideologia de gênero. Mas, enfim, uma parte dispensável. Agora, do ponto de vista da economia, do ponto de vista daquilo que importa, acho que o que fez falta... Acho que o presidente foi bem ao fazer a defesa da Amazônia, com um ou outro excesso aqui ou acolá, no tom de voz, na forma de se referir. Ele deu o tom, ele reforçou aquilo que tinha sido dito pelo governo brasileiro na época mais intensa da crise, ou seja, embora ele não tenha admitido os problemas que efetivamente existiram, quis culpar só a mídia, como se tudo fosse um cerco a ele, os problemas admitiram. Acho que ele poderia ter usado um pouquinho mais de dados para justificar o que aconteceu no mês passado. Ele poderia ter dito, por exemplo, que agora em setembro os índices de queimada e incêndio são menores do que em setembro de anos anteriores. Ele poderia ter dito que o Ministério da Defesa aplicou 36 milhões de reais em multa em um mês de GLO lá na Amazônia. Ele poderia ter mostrado dados. Olha, eu estou trabalhando, né, para impedir que isso aconteça. Respeitem a minha soberania, mas eu sei o que eu estou fazendo na Amazônia. O que eu senti falta foi uma palavra para os 13 milhões de desempregados. O país tem 13 milhões de desempregados. Eu senti falta de alguma coisa mais contundente na área da economia. Não citou reforma da Previdência, não citou a MP da Liberdade, coisas que ele tem para mostrar. Não citou reforma tributária, não citou discussão sobre reforma tributária, não citou o fato de ele ter formado um governo sem indicações políticas, ter partilhado 2 ministérios para cá, 1 ministério para lá, é claro, de uma maneira global, diferente, para que todos ali entendessem. Mas, do ponto de vista geral, o que fez falta para mim foi uma manifestação para o mundo e para o país, já que ele estava mais preocupado com o público interno aqui, e algo que eu sinto falta no presidente Bolsonaro é o seguinte: quem está passando fome, quem não tem renda, quem não tem emprego, essa gente pode esperar o quê desse governo? É setembro, a gente ainda não sabe.